Revisão dos conceitos de estatia. Esta é uma matéria integrada no programa da Unidade Curricular de Análise de Estruturas Isostáticas do curso de Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro. Quais são os principais objetivos deste módulo? É proceder à revisão dos principais conceitos de estatia, dando enfoque em aspectos práticos que importa atender, e à resolução dos problemas do exame de primeira época do ano letivo 2021-22 da Unidade Curricular de Análise de Estruturas Isostáticas. Relativamente à estatia, a avaliação da estatia da estrutura passa, em geral, pelas seguintes análises. Em primeiro lugar, da análise da estatia exterior, que é uma análise dos tipos de apoio e contagem do número de reações que lhe estão associadas, sendo a estatia exterior igual ao total de reações reduzidos de 3 ou 6, consoante se trate de casos bidimensionais ou tridimensionais. A análise da estatia interior, que é uma análise da estrutura no espaço não restringida pelos apoios e decomposta nos seus elementos. A estatia é igual à diferença entre o número de ligações requeridas e o número de equações disponíveis, que são 3 no plano e 6 no espaço. E, finalmente, a estatia global, que corresponde à soma da estatia exterior com a estatia interior, a qual pode, em alternativa, ser calculada diretamente pelo método das estruturas arborescentes. Os principais aspectos a atender são, de forma a simplificar a avaliação da estatia interior, terem atenção que uma malha fechada de 3 barras articuladas é uma estrutura isostática, mantendo-se isostática se a ela se adicionarem 2 barras concorrentes no mesmo nó. Verificar a possibilidade da existência de ligações mal distribuídas exteriormente, reações de apoio convergentes num único ponto ou paralelas, ou interiormente, possibilidade de rotação da estrutura em relação a algum ponto. Casos estes em que a estatia não é classificável. Importa também não esquecer que a estatia pode ser calculada por 2 vias. Uma procedendo ao cálculo da estatia exterior, essa sempre obrigatória, não é? Verificando se existe naturalmente ligações mal distribuídas. E depois proceder ao cálculo da estatia interior, verificando se há ligações mal distribuídas novamente e calculando a estatia global pela soma obtida, ou seja, a estatia global é igual à soma da estatia exterior com a estatia interior. Ou, em alternativa, proceder ao cálculo da estatia global pelo método das estruturas arborescentes e calculando a estatia interior pela diferença resultante, ou seja, a estatia interior será dada pela diferença da estatia global menos a estatia exterior. Quanto à questão da análise da estatia exterior, importa, obviamente, conhecer bem os diferentes tipos de apoios. Numa análise plana, são os seguintes, os apoios que é possível encontrar. O apoio móvel, cuja representação é usualmente aqui apresentada, que tem apenas um impedimento e, portanto, apenas uma reação. O apoio fixo, que é representado desta maneira, que agarra duas ou impede dois tipos de movimento e, portanto, dá origem a 2 reações. Por outro lado, temos o encastramento deslizante, que impede o momento e uma reação, e um deslocamento dando origem, portanto, a 2 reações, que é uma reação e um momento. Finalmente, o encastramento, que corresponde ao impedimento a todos os movimentos no plano, ou seja, dá origem a 2 forças e a um momento, e, portanto, a um total de 3 reações. Se estivermos a falar de estruturas tridimensionais, pois então podemos ter um apoio móvel, cuja representação é esta aqui apresentada, que dá origem apenas a um impedimento e, consequentemente, a uma reação. O apoio fixo, que agora dá origem a 3 impedimentos, segundo os 3 eixos, e, consequentemente, a 3 reações. Temos o encastramento deslizante, que impede apenas um deslocamento e 2 rotações e, consequentemente, mantém também 3 reações.
Temos o apoio cilíndrico que impede todos os deslocamentos e rotações, à exceção da rotação segundo o eixo do cilindro e, portanto, dá origem a 5 reações. E, finalmente, o encastramento total que impede todo e qualquer movimento e rotação e, consequentemente, dá origem a 6 reações. Passando à análise das estatias, e em particular no caso da estatia exterior, há a possibilidade de ocorrerem ligações mal distribuídas, e essas ligações mal distribuídas exteriormente são, em geral, detectadas por duas situações. Ou as reações são todas elas paralelas, como aqui o caso, portanto, a estrutura apresenta 3 reações e seria aparentemente isostática. No entanto, como estas 3 reações são todas elas paralelas, então trata-se de um problema de ligações exteriores mal distribuídas, já que a estrutura pode deslizar lateralmente, como aqui apresentado. Como tal, esta estrutura não é classificável exteriormente nem globalmente. Outro exemplo é quando todas as reações passam num mesmo ponto. Portanto, este é um exemplo de uma estrutura que tinha 3 reações, no entanto, todas, e seria aparentemente isostática, no entanto, todas as reações passam no apoio esquerdo e, portanto, se elas concorrem no mesmo ponto, trata-se de um problema de ligações exteriores mal distribuídas, já que a estrutura pode rotar em torno desse ponto e, consequentemente, esta estrutura não é classificável nem exteriormente nem globalmente. No que diz respeito às ligações interiores, também pode acontecer o caso de ligações mal distribuídas, e isso acontece quando a estrutura pode apresentar centros de rotação interiores e, consequentemente, dar origem a movimentos de parte da estrutura. Portanto, trata-se de um problema de ligações mal distribuídas interiormente e a estrutura pode rodar em torno, neste caso, dos apoios superiores e, consequentemente, não é classificável nem interiormente nem globalmente. Outro aspecto que importa atender é que o cálculo da estatia de estruturas tridimensionais é efetuado de forma idêntica à das estruturas planas. Há, no entanto, que atender a alguns aspectos importantes. Primeiro é que no cálculo da estatia exterior passam a ser 6 as equações disponíveis. No cálculo da estatia interior são 6 as forças que garantem uma ligação completa. No cálculo da estatia interior ou global, há que retirar 1 grau de liberdade por cada barra biarticulada que a estrutura apresenta e há toda a vantagem na aplicação do método das estruturas arborescentes para a avaliação da estatia global da estrutura. Como é que é aplicado o método das estruturas arborescentes? O método baseia-se no princípio de que uma estrutura encastrada, sem malhas fechadas nem libertações, é uma estrutura globalmente isostática. Então, como tal, se numa qualquer estrutura com malhas fechadas se introduzirem cortes até a tornar num conjunto de estruturas arborescentes independentes, tantas quantas os apoios, e se introduzirem as ligações em falta, de forma a tornar isostáticas as estruturas resultantes, a diferença entre o número de ligações cortadas e o número de ligações introduzidas fornece a estatia global da estrutura. O que é que importa atender neste método? É que cada corte numa estrutura plana corresponde à libertação de 3 forças, sendo 6 no caso de estruturas tridimensionais, o que tende a traduzir o seu grau de hiperestatia global. Cada ligação introduzida, por forma a transformar todas as ligações em continuidade, corresponde a uma redução do grau de hiperestatia global da estrutura. O método das estruturas arborescentes consiste no seguinte procedimento: executar tanto os cortes quanto os necessários para criar as estruturas arborescentes associadas a cada apoio. A cada corte estará associada a libertação de 3 forças no plano ou de 6 nas estruturas tridimensionais. Introduzir as restrições necessárias para transformar as ligações em continuidade em cada subestrutura.
E a estatia global da estrutura será igual à diferença entre o número de forças libertadas e o número de ligações introduzidas, mas, no caso das estruturas tridimensionais, ao número de ligações introduzidas haverá que descontar um grau de liberdade por cada barra biarticulada que a estrutura apresentar. Passemos então a um exemplo. Imaginemos esta estrutura em que se pretenderia calcular a estatia, uma estrutura tridimensional. Fazendo a análise da estatia exterior, a estrutura apresenta dois apoios fixos, cada um com 3 reações e um apoio móvel com apenas uma reação. E, portanto, 3 mais 3 mais 1 dá 7, menos 6 dará 1. Ou seja, esta estrutura seria uma estrutura exteriormente hiperestática de primeiro grau. Para proceder à análise da estatia global pelo método das estruturas arborescentes, iremos proceder a cortes, tanto para criar tantas árvores quanto os apoios, neste caso 3. Portanto, o primeiro corte está introduzido, vamos introduzir um segundo e um terceiro para separar, digamos assim, os 3 apoios, mas a parte de cima ainda permite o acesso dos apoios entre si, pelo que haverá que ainda cortar duas das barras ascendentes, e portanto vou cortar a da esquerda e a da direita, e agora sim estão criadas 3 árvores, tantas quanto os apoios, e todas elas compostas por malhas abertas. Portanto, fiz 5 cortes, 5, o que corresponde a 6 ligações cortadas em cada um deles, num total de 30 ligações cortadas, e agora proceda-se à análise de quantas ligações tínhamos que introduzir para que cada uma destas árvores fosse isostática. Portanto, as ligações introduzidas serão uma ligação de 3, mais outra de 3, mais outra de 3 na árvore do apoio esquerdo, ou seja, um total já de 9. No apoio da direita, 5 para fixar uma das barras, mais 3 e mais 3 para fixar as duas restantes. E, finalmente, no apoio lá de trás, temos 3 para a primeira barra, mais 3 para a segunda, mais 3 para a terceira, e fixar ainda as duas barras de cima, 3 mais 3. E, portanto, isto corresponde a um total de 5 reações mais 10 vezes 3, ou seja, 35 ligações. Mas, atendendo a que esta estrutura é composta por 6 barras biarticuladas, então temos de ainda descontar essa ligação e, consequentemente, temos 30 menos 35 menos 6, o que corresponde a uma estatia global de 1 igual a 1, ou seja, esta estrutura é globalmente hiperestática de primeiro grau e, consequentemente, significa que a sua estatia interior, que será a diferença entre a estatia global e a estatia exterior, corresponderá a 0, ou seja, esta será uma estrutura interiormente isostática. Passando agora à aplicação destes conceitos ao exame de primeira época, era pedido que para classificar a estrutura plana quanto à estatia exterior, interior e global, era dada a estrutura. Portanto, da análise da estatia exterior em termos de apoios, portanto, a estrutura é composta por um apoio fixo que dá 2 reações, um apoio móvel do lado direito com uma reação e um apoio móvel em cima com outra reação. Corresponde isto a um total de 4 reações, sendo 3 as equações disponíveis. O resultado será 4 menos 3 igual a 1, ou seja, esta estrutura não tem reações alinhadas, não convergem todas no mesmo ponto, portanto, é uma estrutura exteriormente hiperestática de primeiro grau. Quanto à estatia interior, a ciência, digamos assim, para simplificar o trabalho, devemos sempre analisar a estrutura e ver se existem componentes isostáticas que possamos, digamos assim, logo resolver. E, portanto, eu escolhi como estrutura base a parte metade da esquerda, já que é uma estrutura ou uma subestrutura composta por barras biarticuladas, por 3 barras biarticuladas, à qual foram justapostas 2 barras biarticuladas no mesmo nó e,
consequentemente, se mantém como estrutura isostática. A esta estrutura iremos ter de juntar uma outra estrutura isostática, que é aquele triângulo à direita, e mais duas barras em baixo. A estrutura isostática da direita une-se à primeira num ponto e, portanto, temos duas ligações e três equações. E depois temos duas barras em baixo. A primeira que se vai ligar também num ponto só, com duas ligações e três equações. E a última barra, ao ser introduzida, vou ter de ligar à esquerda e à direita, ou seja, quatro ligações, três equações. Consequentemente, somando o número de ligações, temos 2 mais 2 mais 4. Somando o número de equações, temos 3 vezes 3, o que dá menos 1. Ou seja, esta estrutura seria hipostática de primeiro grau, uma estrutura interiormente hipostática de primeiro grau, mas, como vemos, naturalmente, ela não se padece neste ponto, nesta parte de uma parte interior que pode rodar, tem ligações mal distribuídas e, portanto, não é classificável. Passando ao segundo exercício, que se pretendia classificar a estrutura tridimensional quanto à estatia exterior, interior e global, era dada a estrutura. Quanto à análise da estatia exterior, a estrutura apresenta 4 apoios, sendo um encastramento à esquerda, outro encastramento do lado direito na parte da frente e lá atrás temos um apoio fixo e um apoio móvel. E, portanto, o encastramento estão associadas 6 reações aos encastramentos, ao apoio fixo 3 e ao apoio móvel 1. Portanto, isto dá um total de 6 mais 6 mais 3 mais 1. Temos de descontar 6 equações disponíveis e, consequentemente, isto dá um total de 10 de estatia e, portanto, as reações não estão alinhadas nem convergem no mesmo ponto. Portanto, a estrutura é exteriormente hiperstática de 10º grau. Tratando-se de uma estrutura tridimensional, é aconselhável que se opte por passar ao cálculo da estatia global através do método das estruturas arborescentes. Então, já sabemos que temos de transformar a estrutura em tantas árvores quantos os apoios. Neste caso, foram introduzidos 2 apoios do lado esquerdo, mais um a separar os apoios da esquerda da direita e, finalmente, mais 2 cortes para separar os 2 apoios da direita. Ao todo, são, portanto, introduzidos 5 cortes. Como a cada corte estão associadas 6 ligações, dará um total de 30 ligações cortadas. Passando agora à análise da estatia, das ligações que é necessário introduzir para tornar todas as árvores isostáticas, concluímos que na primeira árvore do primeiro apoio temos apenas aquela ligação onde temos de introduzir 3 ligações. Para a segunda árvore do apoio do encastamento da direita, temos também de introduzir apenas 3 ligações. Na árvore lá de trás, em baixo, temos de introduzir 3 ligações porque se trata de um apoio fixo. E em cima, e no outro apoio, desculpem, temos, por ser um apoio móvel, temos de introduzir 5 ligações. E em cima temos de introduzir na árvore de trás 3 ligações, por se trata de uma ligação rotulada, e na árvore da direita outras 3 ligações. Portanto, fazendo esta contabilidade global de ligações introduzidas, temos um total de 5 casos de 3 ligações e de 1 caso de 5 ligações, portanto será 5 mais 5 vezes 3, ou seja, dá 20 ligações introduzidas. Temos também de atender ao número de barras biarticuladas, e esta estrutura apresenta 2 barras biarticuladas, e, portanto, então, globalmente, a estatia global será 30 ligações cortadas menos 20 menos 2, que são 18, o que dá um total de 12, ou seja, a estrutura globalmente hiperstática de 12º grau.
Então, a estatia interior resultará com uma diferença entre a estatia global menos a estatia exterior, a estatia global sendo 12º grau e a estatia exterior sendo de décimo, resulta 12 menos 10 igual a 2 e, portanto, esta estrutura é interiormente hiperestática de segundo grau. Termino mostrando o enunciado do exame do ano letivo anterior, que pode constituir como mais um exemplo prático, quer para estruturas planas, como é este o caso, quer o de estruturas tridimensionais, que era este o caso.